graça de Deus invada o seu lar. Hoje, quarta-feira, 20 de janeiro. Você que tem acompanhado a leitura do Bênçãos do Verão, fique firme aí no nosso devocional. Eu sou Verônica Wani e eu faço parte desta equipe de fé. E hoje o nosso tema é a razão do fracasso. E o nosso versículo central está em Marcos capítulo 9, versículo 28. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não pudemos nós expulsar? Vamos para o nosso texto? Na libertação do garoto que sofria de ataques parecidos com os de epilepsia, encontramos muitas e preciosas lições que melhorarão o nosso serviço a Deus. Uma delas é entender por que os discípulos não puderam libertar aquele jovem. A derrota deles entristeceu Jesus, a ponto de ele exclamar: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-o-mo. Marcos capítulo 9, no verso 19. Ele ainda sofre conosco. Existem castas de demônios, verdadeiros exércitos infernais que oprimem as pessoas e precisam ser expulsos para que elas vivam bem. Elas fazem a vontade desses espíritos malignos e padecem de todo tipo de males. Por exemplo, se estiverem sob o comando do demônio do roubo, elas perderão seus bens. Só a libertação em Cristo resolve. Há mais pessoas oprimidas por Satanás do que gostaríamos de acreditar. Na política nem se fala, pois é comum as autoridades que elegemos, por intermédio de seus operadores, exigirem propinas para dar uma concessão ou facilitar um trâmite que deveria ser normal. Porém, se fizermos a nossa parte, que é libertar os oprimidos, não existirão esses espertinhos que vivem sugando as pessoas de bem. Os corruptos ou corruptores prestarão contas no juízo. As casas de prostituição vivem cada vez mais lotadas de pessoas que buscam o pecado mais triste de ser praticado. Um ser humano permitindo que outro use a fim de satisfazer os demônios da sujeira moral a troco de um pagamento por puro prazer. Há quem viva disso, mesmo sabendo que poderia ser liberto e viver de modo santo, sem ser ultrajado. Porque alguém que se submete a essa desagradação, Deus pedirá contas desse erro. Algumas castas de demônios são mais difíceis de sair. No caso do menino citado no versículo, era preciso estar em oração e jejum. A prática do jejum visa quebrantar a carne e, em algumas situações, com um pedido urgente de socorro a Deus. Igual ocorreu na Pérsia, quando o rei Assuero foi levado ao engano e decretou a morte dos judeus. A rainha Esther conclamou seu povo a jejuar para que o rei a atendesse. Se os discípulos estivessem em espírito naquele dia, poderiam ter sido usados por Deus para levar o pai do garoto a entender que ele era o responsável por aquela possessão demoníaca. Porém, como estavam agindo na carne, não tiveram sabedoria, além da revelação que lhes faltou. Era necessário estar em consagração com jejuns e oração. Já enfrentei casos nos quais parecia que o inimigo sairia vitorioso, mas, graças a Deus, a fé em Cristo venceu. Quanto mais perto de Deus estivermos, mais usados seremos. Portanto, leia sempre as Escrituras e medite nelas, dedicando um tempo para jejuar, orar e ver o que está errado em sua vida. Então, quando uma situação anormal aparecer, sem dúvida você dará fim ao desejado à obra que o inferno decidiu fazer com você ou com outra pessoa. Esse é o nosso texto aqui para a nossa quarta-feira, 20 de janeiro. Fica agora com o recado do pastor Milton. Graças a Deus, quarta-feira, igreja de joelhos e família de pé. Eu sou o pastor Milton Hideki, eu tenho grandes reuniões aqui, 9 da manhã, ao meio-dia, 14, como também às 19h30. Brevemente nós voltaremos com a reunião das 17 horas, tá? Em nome de Jesus. Quero que você fique bem ligado.
sintonizado conosco nessa leitura diária, nesse devocional, e que o Senhor possa então trazer novidade de vida para você. Saúde, restabelecendo então a sua vida financeira, fazendo uma grande transformação. Essa leitura aqui desse livro, inspirado por Deus, escrito pelo missionário R.R. Soares, tem aqui uma revelação de Deus para você e a oração. E no nome de Jesus temos procurado fazer isso com toda alegria e com toda certeza, tá bom? Adquira um exemplar dele e possa conosco, né, juntamente, você possa então fazer essa leitura diária para que você possa crescer na fé, tá bom? Rua Santos Dumont, 485, Centrão de Ponta Grossa, Princesinha dos Campos Gerais. Não só venha buscar o livro, mas venha participar de uma de nossas reuniões, tá bom? Que Deus abençoe sua casa, sua família, no nome de Jesus. Vamos para a oração? Deus libertador, que estejamos acompanhados de momentos de jejum e oração, para que os problemas sejam resolvidos. Não é bom ver o inimigo agir e nada poder fazer, pois não é isso que a tua palavra tem nos ensinado. Ajuda-nos a tirar alguns momentos para nos consagrar a ti, a fim de sermos bem-sucedidos na missão dada por ti. A luta contra as forças das trevas não pode ter nenhuma derrota, mas só vitória. Temos de fazer as mesmas obras realizadas por Jesus, quando nos ensinava sobre a vontade do Pai, pôr em liberdade os oprimidos. Isso tem de ocorrer para que o Pai seja glorificado em Cristo. Temos de te alegrar com a nossa obra. Essa é a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém. Amém? Fica aqui o meu forte abraço, uma excelente quarta-feira.